Centro de responsabilidade padrão. Nesse tipo de centro, o foco é eficiência. Por quê? O foco do controle. Por quê? Porque existe uma relação objetiva entre os insumos do processo e o resultado do processo. Esses centros, normalmente, eles têm como exemplo as unidades fabris, né, onde há uma relação técnica definida, objetiva, clara, da quantidade de insumos necessários para fazer um produto. Por exemplo, vai-se fazer uma televisão. Uma televisão precisa de tantos componentes e tantas horas de montagem. Isso não é um cálculo subjetivo, não é um engenheiro que acha. Não, existe um cálculo preciso de quantos componentes e quantas horas uma equipe leva para montar cada uma das televisões. Então, quando nesses centros há esta relação de eficiência do número de insumos necessários para o produto, então é fácil medir o grau de eficiência do trabalho executado nesse centro. Existem atividades padrão que elas ocorrem em grandes atividades discricionárias, por exemplo, em marketing, call center. Eu preciso de ter um número X de atendentes para uma demanda Y de solicitações pelo sistema. Embora o marketing e atendimento de clientes ou processamento de pedidos seja uma atividade discricionária em sua essência, nessa subatividade há uma característica de atividade padrão. Então, assim, mesmo que essa atividade esteja dentro de um centro de responsabilidade discricionário, que não há uma relação de eficiência, mas essa atividade ela pode ser medida por padrões. Vamos tratar aqui de um exemplo de uma atividade padrão. Por exemplo, numa lavanderia. Numa lavanderia, o processo lavagem de roupa, ele envolve uma quantidade de insumos, por exemplo, quilos de sabão, para um produto roupa lavada. Vamos imaginar que a relação de eficiência de lavagem de roupa desta lavanderia seja, para cada quilo de sabão, ela conseguir lavar 10 quilos de roupa. Então, esta é a relação de eficiência que eu tratei anteriormente. Insumo, sabão, produto, roupa lavada. Imaginem que a lavanderia planeja lavar em uma semana 200 quilos de roupa. Pela relação 1 quilo de sabão para cada 10 quilos de roupa, então é facilmente estimado a quantidade de sabão necessária, 20 quilos, para se lavar 200 quilos de roupa. Percebam que a relação insumo 20 quilos, roupa lavada 200 quilos, obedece à relação de eficiência do processo. Cada 1 quilo de sabão para cada 10 quilos de roupa lavada. Imaginem, entretanto, que mesmo que haja um planejamento de 200 quilos de roupa lavada, essa lavanderia na semana só lavou 150 quilos de roupa e usou 17 quilos de sabão. Percebe-se que, se obedecesse a relação de eficiência, deveriam ser usados 15 quilos, né, de sabão, para 1 quilo de sabão para cada 10 quilos de roupa lavada. Mas houve aqui uma ineficiência de 2 quilos de uso a mais de sabão do que deveria ocorrer. Bom, ocorre que a empresa ela precisa monetizar essa ineficiência, ela calcular monetariamente quanto é que foi essa ineficiência. Para apimentar um pouco mais o nosso estudo de caso, o nosso exemplo, vamos considerar o seguinte, que o preço orçado do sabão, do quilo de sabão, seja R$1, mas o setor de compras comprou o quilo de sabão por R$2.
Vamos à solução desse caso. Olha só. Então, o volume planejado, o volume orçado, era de 200 quilos de roupa lavada. Mas, na verdade, só houve 150 quilos de lavagem. Então, o que nós temos aqui no orçamento? Os R$20, que são os 20 quilos de sabão estimados, vezes R$1 o custo esperado do sabão. Só que foram usados 17 quilos, comprados a R$2, ou seja, o custo real foi de 34, quanto o estimado era de 20. Para nós começarmos a ter uma visão mais clara dessas variações, é necessário trazer o orçamento geral, que estava um volume de atividade de 200 quilos, para um nível de atividade real 150 quilos. Ora, se o orçamento fosse para 100 quilos de roupa lavada, quantos quilos de sabão ele precisaria ter? 15 quilos de sabão vezes R$1 de custo previsto. Então, nós conseguimos, calcular a variação de volume, R$5 favorável. Por quê? Porque eu lavei menos, né? A lavanderia lavou menos. E uma variação operacional de R$19 desfavorável, porque isso aqui é em função da operação que aconteceu, né? Deveria ter sido gasto R$15, foram gastos 34. Agora, desta operação aqui, dessa variação desfavorável de R$19, quanto se deve ao custo do insumo, sabão, e quanto se deve ao uso do sabão? Bom, nós trazemos aqui, por esse segundo quadro, os dados do orçamento flexível, que está aqui a R$15, né, ao nível de 150 quilos de roupa lavada, e o real de 34. Nós criamos essa terceira coluna aqui do meio, que é do insumo real vezes o custo padrão. Insumo real, 17 quilos que foram usados, vezes R$1 que deveria ter sido o custo de compra, dá os 17. Para calcularmos o quê? A variação de eficiência, né, 2 desfavorável, e a variação preço 17. Portanto, a variação de R$19 desfavorável da operação é desmembrada em R$17 em função do setor de compras ter comprado o sabão a 2 e R$2 desfavorável da equipe da lavanderia ter usado 2 quilos a mais de sabão na lavagem de 150 quilos. Dessa forma, a gente divide a variação de 19, separa uma parte de responsabilidade do setor de compras, R$17, e a outra parte de ineficiência dos R$2 do uso do sabão. Então, a formulação do orçamento, da atividade padrão, obedece à relação eficiente do uso de recursos. No caso, a relação 1 quilo de sabão para cada 10 quilos de roupa lavada. Nós vimos isso no exemplo da lavanderia. O controle, ele ocorre pelo orçamento flexível, quando a gente ajusta o orçamento que estava a um nível de 200 quilos de roupa para 150, que foi o volume de atividade realizado, nós estamos usando a técnica do orçamento flexível. Então, quando a gente traz o orçamento geral para o nível de atividade realizado, nós usamos a técnica de orçamento flexível para achar a variação operacional e a variação volume. O objetivo, então, é a mensuração da eficiência do uso de recursos, visando o quê? Busca-se a quantificação da eficiência ou ineficiência da equipe, de forma a motivar a equipe que está trabalhando
normalmente, atividades repetitivas. Não é? Então, as atividades no centro de responsabilidade padrão normalmente são repetitivas. E é necessário, então, a empresa estabelecer padrões e comunicar resultados de eficiência de tempos em tempos, de modo a manter a equipe motivada. Portanto, a avaliação de desempenho dessas equipes, por se tratarem de tarefas repetitivas, tem como o objeto de controle, a equipe e não a pessoa em si. Por quê? Porque o resultado desses centros de responsabilidade padrão é consequência do esforço da equipe. Portanto, a eficiência mensurada economicamente é a eficiência ou ineficiência do trabalho da equipe. E o tempo dessas avaliações tem que ser curto. A gente diz que é curto prazo, que é semanal ou quinzenal. Por quê? Pela natureza do objeto do trabalho. Como são atividades repetitivas, nós temos que colocar quadros de controle de níveis de eficiências ocorridos semanalmente, de modo a manter as equipes ligadas ou atentas aos níveis de eficiência do seu trabalho. Mas, acompanhando esse vídeo, nós vamos disponibilizar na parte da descrição do vídeo um link de um estudo de caso que trata das variações orçamentárias de um hospital e das variações orçamentárias dos custos variáveis, diretos e indiretos, e dos custos indiretos fixos que não se prestam para análise de orçamento flexível. Então, na descrição do vídeo, no YouTube, vai estar o link para o estudo de caso detalhado. Nos demais cursos, na plataforma de ensino à distância, vai estar o estudo de caso Hospital HMG com as variações. Muito obrigado.